Governança, governabilidade e accountability na administração pública. Governança, governabilidade e accountability são conceitos fundamentais para a administração pública moderna, especialmente em um contexto de crescente demanda por transparência, eficiência e participação cidadã. Esses três pilares são interdependentes e essenciais para garantir que o poder público atue de forma eficaz e responda adequadamente às necessidades e expectativas da sociedade. Governança refere-se ao conjunto de processos, estruturas e mecanismos utilizados para tomar decisões e implementar políticas públicas. Envolve a coordenação de diversos atores, incluindo o governo, a sociedade civil e o setor privado, para alcançar objetivos comuns. Uma boa governança implica transparência, participação, responsabilidade e integridade. Na administração pública, isso se traduz na criação de ambientes que promovam a participação cidadã, a transparência nas ações governamentais e a cooperação entre diferentes níveis de governo e setores da sociedade. Um exemplo de boa governança na administração pública é a adoção de práticas de governo aberto. Isso inclui a publicação de dados e informações governamentais em plataformas acessíveis ao público, promovendo a transparência e permitindo que os cidadãos acompanhem e participem do processo decisório. Além disso, a realização de consultas públicas e audiências para discutir políticas e projetos aumenta a legitimidade das decisões e fortalece a confiança da população nas instituições públicas. A governabilidade, por outro lado, refere-se à capacidade do governo de implementar suas políticas e tomar decisões efetivas. Ela depende da estabilidade política, da capacidade administrativa e do suporte das instituições governamentais e da sociedade. A governabilidade é crucial para a execução das políticas públicas e para a manutenção da ordem e do bem-estar social. Ela é influenciada por fatores como a legitimidade do governo, a eficiência administrativa e a capacidade de resposta às demandas da sociedade. A governabilidade pode ser desafiada por crises políticas, econômicas ou sociais. Por exemplo, a instabilidade política pode dificultar a implementação de políticas públicas, enquanto a falta de recursos financeiros pode limitar a capacidade do governo de prestar serviços essenciais. Para manter a governabilidade, é importante que o governo possua mecanismos eficazes de gestão de crises e um sistema administrativo robusto e eficiente. Accountability, ou prestação de contas, é o princípio que exige que os gestores públicos sejam responsáveis por suas ações e decisões, respondendo perante a sociedade e as instituições de controle. Ela é essencial para a democracia e para a boa governança, pois garante que os recursos públicos sejam utilizados de maneira adequada e que os gestores públicos atuem de acordo com os princípios éticos e legais. A accountability pode ser dividida em duas dimensões principais: a accountability vertical, que ocorre entre os cidadãos e os governantes através de eleições e mecanismos de participação, e a accountability horizontal, que envolve instituições de controle como tribunais de contas, controladorias e ouvidorias. A accountability é promovida através de diversos mecanismos, como auditorias, relatórios de gestão, investigações e processos judiciais. Por exemplo, os tribunais de contas desempenham um papel crucial na fiscalização da administração pública, auditando as contas e verificando a conformidade das despesas públicas com a legislação vigente. Além disso, as ouvidorias públicas atuam como canais de comunicação entre os cidadãos e o governo, recebendo denúncias, reclamações e sugestões, e monitorando a resposta do governo a essas demandas. A interação entre governança, governabilidade e accountability é complexa e multifacetada. Uma boa governança fortalece a governabilidade ao promover um ambiente de transparência e participação, que aumenta a legitimidade das ações governamentais e facilita a implementação de políticas. Por sua vez, a accountability assegura que os gestores públicos sejam responsáveis por suas ações, aumentando a confiança da população e promovendo a integridade e a eficiência na administração pública. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 foi um marco importante para o fortalecimento desses três pilares. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu princípios fundamentais para a administração pública, como a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, que são essenciais para uma governança eficaz. Além disso, a Constituição Federal de 1988 criou mecanismos de controle e participação cidadã,
como os conselhos de políticas públicas e as ouvidorias, que promovem a accountability e a participação democrática. Um exemplo prático de governança e accountability na administração pública brasileira é o Portal da Transparência, que permite aos cidadãos acompanhar a execução orçamentária e financeira do governo federal. Esse portal fornece informações detalhadas sobre receitas e despesas, contratos, convênios e transferências, permitindo que os cidadãos e as instituições de controle monitorem a gestão dos recursos públicos. Essa iniciativa não só aumenta a transparência, mas também fortalece a accountability ao possibilitar a fiscalização e a participação da sociedade. A participação cidadã é um componente essencial da governança democrática. Ela pode ocorrer de diversas formas, como consultas públicas, audiências, plebiscitos, referendos e participação em conselhos e comitês. A participação cidadã fortalece a governança ao garantir que as políticas públicas reflitam as necessidades e expectativas da população, aumentando a legitimidade e a eficácia das decisões governamentais. Além disso, a participação ativa dos cidadãos contribui para a accountability, pois permite o monitoramento e a avaliação das ações governamentais. A governança colaborativa é uma tendência crescente na administração pública, que envolve a cooperação entre diferentes níveis de governo e entre o setor público, privado e a sociedade civil. Essa abordagem reconhece que muitos problemas públicos são complexos e intersetoriais, exigindo soluções que envolvam a colaboração de múltiplos atores. A governança colaborativa pode aumentar a eficiência e a eficácia das políticas públicas, promovendo a inovação e a compartilhamento de recursos e conhecimentos. A integridade e a ética na administração pública são aspectos fundamentais da governança e da accountability. Governos devem adotar códigos de ética, programas de compliance e mecanismos de controle interno para prevenir e combater a corrupção e promover a conduta ética dos servidores públicos. A implementação de políticas de integridade fortalece a confiança da população nas instituições públicas e contribui para a governabilidade, ao assegurar que os recursos públicos sejam utilizados de maneira adequada e responsável. A tecnologia da informação desempenha um papel cada vez mais importante na promoção da governança, da governabilidade e da accountability. Ferramentas como portais de transparência, sistemas de gestão eletrônica e plataformas de participação cidadã facilitam o acesso à informação, aumentam a eficiência administrativa e promovem a participação e o controle social. A digitalização dos serviços públicos pode reduzir a burocracia, aumentar a transparência e melhorar a prestação de contas, contribuindo para uma administração pública mais moderna e eficaz. A educação e a capacitação dos servidores públicos são essenciais para o fortalecimento da governança, da governabilidade e da accountability. Programas de treinamento e desenvolvimento profissional podem aumentar a competência e a eficiência dos servidores, promovendo uma cultura de excelência e responsabilidade na administração pública. Além disso, a valorização e o reconhecimento do desempenho dos servidores podem motivar a adoção de práticas éticas e eficientes, contribuindo para a melhoria contínua dos serviços públicos. A interação entre a sociedade civil e o governo é crucial para a construção de uma governança eficaz e responsável. Organizações não governamentais, movimentos sociais e grupos comunitários desempenham um papel importante na fiscalização das ações governamentais e na promoção da participação cidadã. A colaboração entre a sociedade civil e o governo pode aumentar a transparência, fortalecer a accountability e promover políticas públicas mais inclusivas e responsivas às necessidades da população. A inovação na administração pública é essencial para enfrentar os desafios contemporâneos e promover uma governança eficaz e responsável. Governos devem estar abertos à experimentação e à adoção de novas tecnologias e práticas de gestão que possam aumentar a eficiência, a transparência e a participação cidadã. A criação de laboratórios de inovação e a promoção de parcerias com universidades e instituições de pesquisa podem contribuir para o desenvolvimento de soluções inovadoras para os problemas públicos. Gratidão a todos! E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações de novos vídeos. Até mais!